Vamos então dar continuidade à nossa resolução de exercícios da lista 2 de revisão. Então, vamos lá, questão número 6. Um gerente decidiu fazer um estudo financeiro da empresa onde trabalha. Analisando as receitas anuais dos 3 últimos anos. Tais receitas são apresentadas no quadro. Temos aqui os 3 anos e a receita em cada ano. Esses dados serão utilizados para projetar a receita mínima esperada para o ano atual, o ano 4, pois a receita esperada para o ano 4 é obtida em função das variações das receitas anuais anteriores. Utilizando a seguinte regra: a variação do ano 4 para o ano 3 será igual à variação do ano 3 para o ano 2, adicionada à média aritmética entre essa variação e a variação do ano 2 para o ano 1. O valor da receita mínima esperada em bilhões de reais será D. Então, vamos começar. O problema ele nos dá uma tabela com 3 dos anos e a receita em cada ano. E eles querem fazer uma projeção da receita no ano 4. Uma estimativa de quanto que eles podem esperar para a receita do quarto ano. Então, a receita para o ano 4, aqui no caso, é obtida em função das variações das receitas anuais anteriores, ou seja, ela depende das variações anteriores. Utilizando a seguinte regra: a variação do ano 4 para o ano 3 será igual à variação do ano 3 para o ano 2. Então, a relação entre o ano 4 e o ano 3, ou seja, o 4 menos o 3, eu vou escrever aqui então. Então, a variação entre o ano 4 e o ano 3 vai ser igual à variação do ano 3 para o ano 2. Então, a diferença, no caso, né, a variação do ano 3 para o ano 2, adicionada à média aritmética entre a variação, essa variação e a variação do ano 2 para o ano 1. Então, vai ser mais a média entre as variações do ano 3 para o ano 2 e do ano 2 para o ano 1. Então, a média entre 3 menos 2 mais 2 menos 1. Então, ele nos informa essa regra. Ele fala que a variação do ano 4 para o ano 3 vai ser igual à variação do ano 3 para o ano 2, mais a média entre as variações anteriores, do ano 2 para o ano 1 e do ano 2 para o ano 3. Então, a gente vai encontrar a média entre essa variação, entre essas duas variações, no caso, né? E vai somar a isso a variação do ano 3 para o ano 2, que é essa parte aqui. Então, vamos lá. Então, a diferença aqui entre o ano 4 e o ano 3, que é a variação, vai ser igual o ano 3, que a gente tem aqui que é 7,4, menos o ano 2, nós temos lá 4,2, somado a média entre as variações do ano 3 para 2 e o ano 2 para 1. Do ano 3 para 2, nós temos 4,2 menos 2,2, isso nos dá 2. Do ano 2 para 1, esse valor que eu substituí aí. Vou fazer aqui de novo. Então, 7,4 menos 4,2, 7,4 aqui. 7,4 no ano 3, 4,2 o ano 2, nós temos aqui. Isso aqui vai dar 3,2. E do ano 2 para o ano 1, nós temos aqui o ano 2, 4,2, o ano 1, 2,2. Vamos substituir. 4,2 menos 2,2, que nos vai dar o valor de 2. Então, a média entre esses dois valores vai ser igual à soma deles dividido por 2. Então, vai ser igual a 7,4 menos 4,2. Nós temos que vale 3,2.
mais 3,2 mais 2, nós temos 5,2. 5,2 dividido por 2 vai dar 2,6. Se quiserem fazer... 2 vezes 2, 4. Fica 1, vírgula, abaixo 2. 2 vezes 6, 12, não sobra nada. Então, vai ser igual a 3,2 mais 2,6. Isso dá 5,8. Que, no caso, é a diferença entre o ano 4 e o ano 3. A receita no ano 4 vai ser, então, 5,8 mais o ano 3. A gente passa o ano 3 aqui para o outro lado somando, porque ele estava diminuindo, né? Então, a receita no ano 4 vai ser 5,8 mais, no ano 3 nós temos 7,4. 7,4 mais 5,8 vai dar 13,2. Então, a receita no ano 4 é igual a 13,2. A terceira opção. Essa aqui é uma questão de interpretação e uma pequena média simples aritmética aqui. Se vocês não conseguirem fazer isso de cabeça, façam a soma lá. É melhor que vocês errarem uma questão que vocês entenderam por conta de errar uma continha, né? 8 mais 4, 12. Vai 1. 5 mais 1, 6. 6 mais 7, 13. E a vírgula segue embaixo, porque é uma conta de soma. O exercício 7, ele envolve conversão de unidades, basicamente, e interpretação como todo exercício de matemática. Em uma corrida de regularidade, cada corredor recebe um mapa com o trajeto a ser seguido e uma tabela indicando intervalos de tempo e distância entre postos de averiguação. O objetivo dos competidores é passar por cada... No caso aqui tem um errinho, né? Cada um dos postos de averiguação o mais próximo possível do tempo estabelecido na tabela. Então, aqui nós temos os tempos previstos para passar em cada ponto da tabela, né? Que essa é a primeira linha. Você vê que tá aqui, ó, tempo previsto. Suponha que o tempo previsto para percorrer a distância entre dois postos de verificação consecutivos seja sempre de 5 minutos e 15 segundos. Então, o tempo entre postos consecutivos é um tempo pré-estabelecido de 5 minutos e 15 segundos, sempre. Então, entre o posto 2 e o posto 1, 5 minutos e 15 segundos, posto 3 e posto 2, 5 minutos e 15 segundos, e assim por diante. E que um corredor obteve os seguintes tempos nos 4 primeiros postos. Então, aqui ele nos dá o tempo desse corredor nos 4 primeiros postos pelos quais ele passa. Caso esse corredor consiga manter o mesmo ritmo, então ele vai manter o mesmo ritmo que ele tem mantido entre esses postos aqui dados, os 4 primeiros, o tempo total de corrida será... Então, ele quer saber qual o tempo total de corrida desse corredor, sabendo os 4 primeiros pontos pelos quais ele passou e assumindo que ele vai manter o mesmo ritmo de passadas e vai continuar passando por cada posto no mesmo intervalo de tempo. Primeiro, a gente tem que analisar o quanto ele tem de diferença aqui entre um posto e outro, né? No tempo dele. Vocês podem observar aqui que no primeiro posto aqui, por exemplo, o tempo previsto era de 5 minutos e 15 segundos e ele gastou 5 minutos e 27. O que nos dá 12 segundos de diferença entre o tempo que ele obteve e o tempo que ele deveria ter obtido, que era o tempo esperado. No segundo posto,
essa diferença entre o tempo esperado e o tempo obtido foi de 24 segundos. Eu tô subtraindo, tá, gente? Então, aqui, posto 1, posto 2. No posto 3, o esperado era de 15 minutos e 45 segundos, ele gastou 16 e 21. No posto 3, a diferença foi de 36 segundos. Vocês conseguem reparar que a cada posto ele está acrescentando 12 segundos, que a diferença aqui é de 12 segundos, e que esses 12 segundos, meu S tá horrível, deixa eu trocar aqui, fazer um S diferente. E que esses 12 segundos, ele está relacionado a esse primeiro intervalo de tempo de 5 minutos e 15. Porque a distância entre os pontos é sempre de 5 minutos e 15 segundos. Isso foi dado aqui no enunciado. Então, o tempo no posto 2 é o horário previsto para ele passar naquele ponto. Então, como é de 10 minutos e 30 segundos, e o primeiro posto aqui era de 5 minutos e 15, você consegue observar que o posto 2, ele está exatamente à distância de 5 minutos e 15 do posto 1. Então, se ele passou 12 segundos atrasado nesse primeiro intervalo, 12 segundos aqui, né, entre o posto 1 e o posto 2, ele teve esse atraso de 12 segundos, ele vai ter mais 12 segundos quando ele percorrer mais esses 5 minutos e 15 aqui esperado, né, que vai dar um total de 10 minutos e 30, só que como ele tinha 12 segundos de atraso no primeiro posto, e ele acumulou mais 12 segundos de atraso indo do primeiro para o segundo, então vai ser um total de 24 segundos aqui, de diferença entre o esperado e o que ele obteve. O mesmo acontece para o posto 3. 15 minutos e 45 segundos é 3 vezes o intervalo inicial aqui de 5 minutos e 15. Ele saiu do zero, veio para o primeiro posto, 5 minutos e 15, esperado. Ele gastou 5,27. Para o segundo posto, mais 5,15, para o terceiro, mais 5,15, dando um total esperado para ele passar pelo terceiro posto no horário de 15 minutos e 45 segundos. Porém, ele passa com um tempo de 16 minutos e 21 segundos, porque ele acumulou os 12 segundos de atraso do primeiro posto, mais os 12 segundos de atraso do segundo posto, mais os 12 segundos de atraso até o terceiro posto. 3 vezes 12 deu 36, então por isso 36 segundos aqui no terceiro posto. Então vocês conseguem perceber que existe um padrão de atraso a cada intervalo. E esses intervalos são fixos, isso foi dito no enunciado. E agora a gente vai assumir que o nosso corredor ele vai manter esse atraso de 12 segundos fixo, que ele vai gastar, em vez de 5 minutos e 15 que era esperado, ele vai gastar 5,27 a cada intervalo. O que isso vai me ajudar? A gente tem aqui o tempo final gasto, de 1 hora e 55 minutos e 30 segundos. Com esse tempo final gasto, a gente consegue saber quantos intervalos de verificação existiram nesse caminho. Sabendo quantos intervalos de verificação existem ao todo, a gente consegue saber quantos segundos ele vai ter atrasado, porque a cada posto a gente acrescenta mais 12 segundos no tempo de corrida dele, para cada posto. Então, o tempo total de corrida esperado e o tempo que ele teve vai depender de quantos postos de verificação tem nessa corrida, para a gente saber quantas vezes mais 12 segundos a gente vai ter que acrescentar no tempo total de corrida dele. Como que a gente consegue descobrir isso? Nós temos o tempo total do trajeto de 1 hora, 55 minutos e 30 segundos, e temos o tempo entre cada intervalo, de 5 minutos e 15 segundos. Eu preciso dividir isso aqui por isso, eu vou encontrar a quantidade de vezes que isso aqui se repete, que é exatamente a quantidade de postos. Só que eu não posso dividir unidades diferentes, eu posso pegar e dividir 1 hora, 55 minutos e 30 segundos por 1 minuto e 15 segundos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar toda essa minha hora para uma única unidade. Vamos transformar para segundos, que é a menor unidade que a gente tem aqui, e vai ficar mais fácil as contas. Então, vocês sabem que 1 hora
tem 60 minutos, que 1 minuto tem 60 segundos e que 1 hora tem 3.600 segundos. Por que 3.600 segundos? Porque se 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos, a gente consegue encontrar quantos segundos tem em 60 minutos, que é exatamente 1 hora. Vou fazer aqui para vocês verem. Então, 1 hora tem 60 minutos. Se a gente sabe que 1 minuto tem 60 segundos, 60 minutos, que são 1 hora, né? 60 minutos são 1 hora, por causa disso aqui em cima. A gente vai descobrir quantos segundos ele equivale. Vamos fazer uma aplicação cruzada, fazendo uma regrinha de 3 para essa parte aqui. Então, eu vou ter que x é igual a 60 vezes 60, que é 3.600 segundos. 1 hora, 3.600 segundos. Então, aqui a gente vai ter 3.600 segundos, mais esses 30 segundos que a gente já tem aqui, que já está em segundos, mas agora a gente tem que transformar 55 minutos em segundos. 1 minuto, 60 segundos, 55 minutos, x. Regrinha de 3, a gente acha que x é igual a 60 vezes 55, que vai dar 3.300 segundos. E eu vou somar aqui, que eu vou achar a quantidade total de segundos que corresponde a essa 1 hora, 55 minutos e 30 segundos. Isso vai me dar um total de 6.930 segundos. É o tempo em segundos total para cumprir a prova, isso o tempo previsto. Beleza. Agora, a gente precisa também transformar 5 minutos e 15 segundos todo para segundos. A gente sabe que 1 minuto tem 60 segundos, 5 minutos, x segundos. 5 minutos é o equivalente a 5 vezes 60, que dá 300 segundos. Então, convertendo 5 minutos e 15 segundos para segundos, a gente tem que 5 minutos é 300 segundos, mais os 15 segundos aqui. Vai dar um total de 315 segundos. Agora, a gente vai encontrar a quantidade de postos pelos quais ele passa, fazendo essa divisão de 6.930, que é o tempo total, em segundos, pelo tempo do intervalo, que é de 315. Então, 6.930 dividido por 315. Vamos ver quanto que isso vai nos dar. Aqui dá 2, fica 630, sobra 3, 6, abaixa o 0, 2, dá 630, resta nada. Então, 22 postos de verificação. A cada posto desse, a gente sabe que ele aumentou em 12 segundos o tempo total da corrida. Então, o nosso corredor, ele vai ter aumentado 22, que é o número de postos, vezes 12 segundos. A gente vai encontrar 264 segundos a mais do que o tempo previsto da corrida. O tempo previsto da corrida a gente tem aqui, que é de 6.930, mais o tempo extra do nosso corredor, 264. Isso nos vai dar 4, 9, 11, 7. 7.194 segundos totais gastos pelo nosso corredor. Só que a nossa resposta, ela tá em horas, minutos e segundos. Então, a gente vai ter que converter isso aqui para a unidade de hora. Como que a gente vai fazer isso? Nós temos o tempo em segundos. Nós sabemos que 1 hora equivale a 3.600 segundos. Então, eu preciso saber quantas horas cabem em 7.194 segundos. Vocês podem fazer isso de duas formas. Vocês podem dividir e pegar a parte inteira,
ou vocês podem subtrair. Eu acho mais fácil subtrair. Então, 7.194 segundos menos 3.600 segundos, eu tô tirando 1 hora desse tempo total, vai dar 4, 9, 6 para 11, 5, 3. Vai sobrar 3.594 segundos, mas eu já tenho 1 hora. Lembrem que vocês têm essa 1 hora. Com esse tempo aqui, vocês conseguem perceber que a gente não tem mais 1 hora completa. Então, a gente vai ter que sair de hora e agora partir para minutos. Quantos minutos tem em 3.594 segundos? A gente pode agora dividir esse tempo, que está em segundos, pela quantidade de segundos em 1 minuto, para achar o tempo em minutos. Então, a gente pode pegar aqui 3.594 e dividir por 60, que a gente vai transformar em minutos, e encontrar a parte inteira. Então, vamos pegar aqui. Cinco vezes 60 a gente sabe que dá 300. Vai sobrar 594. 60 para 594 vai dar 9. 9 vezes 60, a gente vai ter 540. Vai sobrar aqui 4 e 5, vírgula. Então, como já chegamos aqui na parte da vírgula, né, que isso aqui é menor do que o valor pelo qual a gente está dividindo, e a gente só quer a parte inteira, então a gente vai ter 59 minutos. Então, a gente já sabe que é 1 hora e 59 minutos, e que nos sobraram aqui, de resto, 54, que vai estar em segundos, portanto, a letra C. 1 hora, 59 minutos e 54 segundos. Então, para resolver essa conta, a gente tem que transformar tudo para a mesma unidade e depois retransformar para poder deixar na unidade que estão as respostas. Então, vamos lá para a questão número 8. Essa é uma questão que envolve um pouco de funções trigonométricas. Então, vamos lê-la juntos. Os movimentos ondulatórios periódicos são representados por equações do tipo mais ou menos A seno de ômega t mais θ. Vou reescrever. Mais ou menos A seno de ômega t mais θ. Que apresentam parâmetros com significados físicos importantes, tais como a frequência ômega, definida por 2π mais 2π dividido por t, em que t é o período. Então, vamos escrever essa parte também. Então, a gente tem ômega frequência igual a 2π dividido por t, onde t é o período. A é a amplitude, ou deslocamento máximo. Lá na nossa função genérica, quem fazia o papel de amplitude era o parâmetro B. E esse D era o equivalente ao θ, o C o equivalente ao ômega. No caso, o A não está representado nessa função. Você vê que não tem mais ninguém aqui somando. Então, o B, quem está multiplicando a função trigonométrica, que a gente tem o A. O C estava multiplicando o ângulo X, aqui a gente tem o ômega, multiplicando o ângulo que está em função de t. E o D, que no caso aqui ele chama de ângulo de fase, que a gente chama de θ, para a gente aqui era o parâmetro D. Continuando aqui. A é a amplitude e deslocamento, θ é o ângulo de fase, que varia de 0 a 2π dividido pela frequência ômega, que mede deslocamento do eixo horizontal em relação à origem no instante inicial do movimento. Então, o θ, ele vai medir o deslocamento no eixo horizontal em relação à origem no instante inicial do movimento. O gráfico representa o movimento periódico P igual a P de t,
em centímetros, em que P é a posição da cabeça do pistão do motor de um carro em um instante T, conforme ilustra a figura. Então, aqui a gente tem, na nossa imagem, a função e ela plotada. Então, a gente tem os pontos dela, né, que ela representa, e a gente tem a função padrão dela. E ele quer que a gente atribua os valores de A, ômega e θ para definir qual que é a função. Então, vamos lá. O que a gente pode definir primeiro aqui? Creio que seja o parâmetro θ. A gente consegue definir ele escolhendo o ponto zero do nosso gráfico. Como assim, ponto zero? O ponto aqui corresponde a esse ponto aqui. A gente sabe que esse ponto aqui representa T igual a zero, então é P de zero. Ele é igual a seno de ômega vezes o T, vamos substituir já aqui, que é zero, mais o θ. O P de zero, como a gente pode ver aqui, ele vale zero. Esse ponto aí, ele representa o ponto zero. Ele está em zero e ele vale zero. Então, ele vai ser zero, vai ser igual a seno de ômega vezes zero mais θ. Ômega vezes zero vai dar zero. Então, a gente multiplica por zero, dá zero. Então, zero vai ser igual a seno de θ. O A, no caso aqui, a gente tem uma multiplicação. Para essa multiplicação ser zero, para essa multiplicação aqui ser zero, um desses parâmetros tem que ser zero. Ou o A tem que ser zero, ou o seno de θ tem que ser zero. Se o A for zero, e o A é uma constante, toda a minha função vai ter valor de zero. E a gente não teria esse gráfico bonitinho, plotado com curvas, porque tudo seria zero. Ele seria uma linha reta no eixo x, no caso no eixo t, né? E isso não acontece. Se ele fosse zero, ele estaria aqui, ó, plotado. Todos os pontos seriam zero. Então, ele só seria isso aqui. O t ia caminhar e ele ia continuar aqui caminhando em zero. Isso não acontece. Então, o A não é zero. Se o A não é zero, logo nos resta que o seno de θ tem que ser igual a zero. Em que ponto o seno, que é representado aqui no meu eixo y, do meu ciclo trigonométrico, vale zero? Ele vale zero nos pontos de zero e de π. O meu seno assume valor zero. Então, ele pode ser dois pontos. Como que a gente vai determinar qual ponto que ele é? A gente pode escolher outro ponto do nosso gráfico, ou simplesmente escolher θ igual a zero. Por que simplesmente escolher θ igual a zero? Porque, independente do ponto ali que a gente for somar, o meu ângulo, eu vou estar embutindo nele a mesma quantidade de volta no meu ciclo. Então, em relação ao seno, somar 180 graus ou somar zero vai dar no mesmo, porque ambos possuem seno igual a zero. Então, eu já posso falar que o θ vale zero, para facilitar as minhas contas. E se eu usasse somando π, nada mudaria no meu resultado. Então, não faz sentido você querer somar uma fase que ela meio que não existe, né? Então, θ aí valendo zero. A próxima coisa que a gente consegue determinar é, no caso, vou até apagar aqui. Matheus, vai demorar muito. Não. É, no caso, o nosso ômega, que é a frequência. A gente consegue determinar a frequência, lembra que eu falei lá com vocês, em funções trigonométricas? A cada vez que o ponto se repete, a gente tem um período. E a frequência, ela é 2π dividido pelo período.
Vocês conseguem observar aqui que essa nossa função, ela se repete para cada pi? A gente saiu daqui e estava subindo. Subiu, ponto de pico, ponto de mínimo. A função começou a subir novamente. Então, esses dois pontos aqui representados, eles possuem a mesma distância, que é uma distância de pi, que é a mesma distância se eu for avaliar entre picos. A distância daqui até aqui também vale π. Então, o meu período T é igual a π. Se T é igual a π, a gente tem que ômega é igual a 2π sobre T, né? Então, ômega vai ser 2π sobre π, que vai ser igual a 2. Ômega vale 2. Então, a gente já tem que a nossa função ela vai ficar mais ou menos A seno de 2T mais 0, que vai ser mais ou menos A seno de 2T. E o A? Quanto que o A vai valer? A gente pode encontrar utilizando desses dois pontos aqui, ó. A gente tem esse ponto. Opa. Tem que fazer mais rapidinho. Enfim, esse ponto aqui, que vai equivaler a um ponto intermediário entre 0 e π sobre 2. E esse ponto aqui, menos 4, que vai equivaler ao intermediário entre π sobre 2 e π. Vamos, então, analisar usando esses valores para t, que aí a gente consegue encontrar o valor de A. Então, o P para t entre 0 e π sobre 2 vai ser π sobre 4. Por que π sobre 4? Porque vai ser 0 mais π sobre 2 dividido por 2. Vai dar π sobre 4. No caso, eu escrevi errado aqui, né, gente? π sobre 4. Vai ser igual a mais ou menos A seno de 2 vezes π sobre 4, que vai ser o seno de π sobre 2, que vai ser igual a 1. P de π sobre 4, que é esse ponto aqui, vale 4. Então, 4 vai ser igual a mais ou menos A, a gente não sabe o valor dele ainda, seno 2π sobre 4, então a gente tem 2π dividido por 4, o 2 e o 4 simplifica, a gente tem π sobre 2. Seno de π sobre 2, esse ponto aqui, o seno vai valer toda essa distância, e a gente sabe que no ciclo trigonométrico o raio é 1. Então, seno de π sobre 2 é 1. Então, A vai ser igual a 4. Então, a gente já tem a nossa função. Nós temos o valor de A, que é 4, temos o valor de ômega, que é 2, e temos o valor de θ, que é 0. Isso nos dá, substituindo lá naquela expressão dada no início, então, a gente vai ter que P de T é igual a 4 vezes o seno de 2T. Opção A. A questão número 9, ela também é do Enem de 2019. E ela é sobre porcentagem, né? A conta de telefone de uma loja foi, nesse mês, de R$200. Então, o valor da assinatura mensal, já incluso na conta, é de R$40. Então, R$40 é o valor fixo. Ele já está incluso nessa conta. Então, o valor da assinatura mensal, já incluso na conta, esse é o valor da assinatura, é de R$40, o qual dá direito a realizar uma quantidade ilimitada de ligações locais para telefones fixos. As ligações para celulares são tarifadas separadamente. Nessa loja, são feitas somente ligações locais, tanto para telefones fixos quanto para celulares. Então, se ele só faz a ligação local tanto para fixo quanto para celular, a quantidade de ligação para telefone fixo, ela é ilimitada, que foi falado no enunciado. A quantidade ilimitada de ligações locais para telefones fixos. Então, esse valor de R$40, ele não muda independente de quantas ligações para fixo eles façam. Já para celular, eles vão pagar a tarifa separadamente.
como também é dito aqui. Ó, as ligações para celulares são tarifadas separadamente. Nessa loja são feitas somente ligações locais, tanto para telefones fixos quanto para celulares. Para reduzir os custos, o gerente planeja, para o próximo mês, uma conta de telefone com valor de R$80. Então, planejado tem uma conta no valor de R$80. É o que é desejado, né? Ele espera que a conta do próximo mês seja nesse valor. Para que esse planejamento se cumpra, a redução percentual com gastos em ligações para celulares nessa loja deverá ser de. Então, nesse mês, o valor total da conta foi igual a R$200. Só que desses R$200, R$40 é um valor fixo, que é referente às ligações para telefone fixo. No caso aqui, ele chama da assinatura, né? É o valor de assinatura. Então, desses R$200, R$40 é o valor da assinatura. Logo, com o celular, são gastos 200 menos os R$40 que é a tarifa fixa. Então, R$160 com o celular, nesse mês atual. Para o próximo mês, ele deseja que o valor da conta seja de R$80. Porém, a gente tem um valor fixo de R$40 da assinatura. Logo, ele planeja gastar, no próximo mês, apenas R$40 com telefone fixo. Enquanto que nesse mês atual, ele gastou R$160. Ele quer saber o quanto que ele tem que reduzir em porcentagem para sair de R$160 para R$40 em telefone celular. A gente pode encontrar o quanto R$40 representa desses 160. Ou então a gente pode encontrar a porcentagem referente à redução. Como assim a porcentagem referente à redução? Se a gente encontrar o quanto R$40 representa, a gente vai ter que pegar o 100% e diminuir da porcentagem do R$40, que aí a gente vai ver o quanto de diferença tem. E a outra forma é você já encontrar a diferença e depois, posteriormente, encontrar a porcentagem referente a essa diferença. Vou fazer das duas formas. A primeira, a gente tem que R$160 é o nosso 100%, né, o nosso valor atual todo, e R$40 equivalem a X% desses 160. Fazendo uma multiplicação cruzada, a gente encontra 160x igual a 4.000, multiplicando 40 por 100. X igual a 4.000 dividido por 160. Posso cortar esses zeros, fica 400 sobre 16. 400 sobre 16, se a gente simplificar por 4, a gente vai ficar com 100 sobre 4, que é igual a 25%. Então, esses R$40, eles representam 25% do valor inicial. Então, R$40 equivale a X% e 25% do valor inicial. Então, para sair de 160 para R$40, eu vou ter que reduzir R$75%. Por que 75%? Porque a gente tinha o 100% aqui, que era o nosso R$160. E ao reduzir, a gente encontrou aqui que R$40 equivalia apenas a 25% do valor inicial. Se o R$40, que é o valor atual, equivale a 25% do 100% inicial, então, para sair de 100% e chegar em 25%, eu precisei reduzir 75%. A segunda forma de fazer essa questão é a gente já encontrando o quanto foi reduzido. Então, a gente saiu de uma conta de R$160 de celular, tá? Essa parcela do celular, para uma conta de R$40. A diferença entre essas contas, né, o quanto eu tenho que reduzir, é igual a R$120. E eu posso encontrar o quanto R$120 representa da porcentagem. 160
é o nosso 100%, nosso valor original. E eu vou encontrar quanto 120 vale, em porcentagem. Faço multiplicação cruzada, fico com 160x igual a 120 vezes 100. Aqui, ó, 120 vezes 100. Opa, desculpa. 120 vezes 100 vai dar 12.000. X vai ser igual a 12.000 dividido por 160, corto os zeros, 1.200 sobre 60. Posso simplificar por 4. Isso vai me dar 1.200 dividido por 4 é 300. 16 dividido por 4 vai ser 4. 300 dividido por 4 vai me dar 75%. Vocês conseguem observar que a gente chega no mesmo resultado. Só que em um, a gente encontra a porcentagem a que o final representa e faz a diferença entre a porcentagem. E no outro, a gente faz a diferença primeiro e já encontra o quanto foi reduzido. Acaba que no final é a mesma coisa, só que são duas formas um pouco diferentes de fazer. Vocês vão escolher aquelas que vocês entendem melhor, qual que vocês se adaptam melhor ou que vocês acham mais fácil de fazer as contas. Mas tanto faz o jeito que vocês vão fazer, tá bom? O 10º e último exercício era um exercício bem simplesinho. É também do Enem de 2019. No trapézio isósceles mostrado na figura a seguir, M é o ponto médio do segmento BC, ou seja, esse lado e esse lado possuem a mesma dimensão, já que ele é o ponto médio do segmento. E os pontos P e Q são obtidos dividindo-se o segmento AD em 3 partes iguais. Então, esse igual a esse, que é igual a esse. Pelos pontos B, M, C, P e Q são traçados segmentos de reta, que são esses pontilhados, determinando 5 triângulos internos ao trapézio. A razão entre BC, que é esse lado aqui, entre BC e AD, que é essa base, determina áreas iguais para os 5 triângulos. Então, ele quer saber a razão entre a base menor e a base maior desse trapézio, de modo que os 5 triângulos tenham áreas iguais. A primeira coisa que a gente pode observar aqui nesses triângulos é que todos eles possuem a mesma altura. A altura desse, a altura desse, a altura desse tem que ser igual à altura desse, igual à altura desse. Porque todos esses triângulos estão situados entre as mesmas duas linhas paralelas. E tratando-se esse trapézio de um trapézio isósceles, a gente tem 2 lados iguais nele. Claramente não são nem esse, né? Porque a gente tem a base maior e a base menor do trapézio. Então, esse lado aqui e esse lado aqui são iguais. Como a gente tem alturas iguais para todos os triângulos, a única maneira de base vezes altura dividido por 2, que é a formulinha para a área do triângulo, ser igual para todos eles, sendo que a altura é igual para todos, é tendo a base igual para todos. Então, se todo mundo tem a mesma altura, para ter a mesma área, eles têm que ter a mesma base. Se eles têm que ter a mesma base, e a gente tem isso aqui como base, isso como base, isso como base, isso como base, isso como base, então todos esses segmentos aqui, entre B e M, entre M e C, entre Q e D, entre P e Q e entre A e P, possuem a mesma dimensão. Se a gente está chamando ele de base, então esse aqui vale B, esse vale B, esse vale B, esse vale B,
e esse vale B. Ele quer a razão entre BC e AD. Quem é BC? BC é essa distância aqui. Essa distância vale 2B. A gente tem B aqui, somando B mais B, a distância total é 2B. Então, se ele quer a razão entre esses dois segmentos, razão é sempre uma divisão. Então, BC sobre AD. BC a gente já encontrou que vale 2B. E o AD vai valer B mais B mais B. Que é essa distância todinha aí. Né? Que é isso tudo. Isso tudo vai valer 3B. Então, a gente tem 2B dividido por 3B. Como B é igual, a gente pode cortar e a razão passa a ser 2/3. Que é essa segunda opção aqui. Pronto, já está resolvida essa questão.